Olá, tudo bem? Vocês que são do canal da DEASC e que também conseguem e que querem ver experiências positivas de regularização fundiária, eu sou Djalma e eu tenho o prazer hoje de conversar aqui com o professor Moisés, ele que é um entusiasta da regularização fundiária, tem encarado um desafio enorme aqui do município de Catanduvas e nos chamou para ajudar e principalmente contribuir com a regularização do seu município. Bom dia, Moisés, tudo bem? Prazer enorme conversar contigo. Moisés, você que tem sido uma referência para os prefeitos no Paraná, fala um pouquinho da tua experiência com regularização como gestor público, como prefeito dessa maravilhosa cidade. Bom dia, Djalma. Bom dia a todos que acompanham o canal. Eu sofri muito aqui com regularização fundiária. Desde que eu entrei no meu mandato em 2017, a gente sofreu com ordem de despejo, uma população amedrontada, porque aqui, Djalma, você já conhece e sabe, nós temos um terceiro interessado, nós temos um conflito dentro da cidade. As pessoas ocuparam esse espaço aqui já na década de 50, 60 e apareceu uma empresa com títulos do governo Lupion, esses títulos são títulos podres, e uma apelação civil de 1963, apelação civil 9.621, ela determinou, o Supremo determinou que as terras eram da União. Mesmo assim, essa empresa ela continuou com o loteamento dela, embora contestado pelo Estado, o loteamento ele foi ratificado por um juiz lá de Foz do Iguaçu. E o loteamento ele existe, ele é um loteamento hoje que não é totalmente irregular, tem as suas irregularidades na origem. E nós corremos atrás, sempre lutando, e depois veio um decreto presidencial de 1982, é o decreto 1942 de 82, do presidente Figueiredo. E ele reconheceu as áreas urbanas, ele reconheceu os títulos cartorários, prejudicando aos moradores e beneficiando as empresas daquela época. E quando eu entrei no governo, a gente procurava apoio. E o apoio que eu encontrei foi na DEASC, foi na tua pessoa, na tua equipe, hoje o Paulinho, o João, toda a tua equipe, a Clarice, e nós buscamos um enfrentamento. E esse enfrentamento trouxe grandes benefícios à população de Catanduvas. Logicamente que isso exige uma equipe qualificada, exige uma empresa como a DEASC para poder nos dar suporte, existe um bom diálogo com o cartório para que as coisas aconteçam e a gente está conseguindo unir tudo isso. Já entregamos aí muitas matrículas, temos outras em andamento, estamos dando passo a passo com correção para que a gente consiga resolver todo esse problema. Se quase um terço da cidade que você tem conhecimento é diferente. Eu sempre digo, quando sou convidado a falar sobre isso, eu sempre digo aos amigos, colegas prefeitos, sobre a facilidade de se fazer REURB, onde não há conflito, quando você tem uma empresa como a DEASC junto com você. Graças a Deus, eu tenho a DEASC junto comigo, mas eu tenho esse conflito. E nós estamos enfrentando isso e obtendo bons resultados. Eu percebo que o povo aqui de Catanduvas também comprou junto com o senhor essa briga. Isso é de interesse público, o povo está do teu lado. Como é que você, por exemplo, poderia relatar o benefício e a reação do povo nessa tua briga histórica com a empresa que quer tirar esse povo, inclusive, da sua casa e moradia? Então, Djalma, você tocou num ponto muito interessante. O povo ele foi tantas vezes enganado, ele foi tantas vezes judiado, tantas vezes foi tirado de quem não tinha, que as pessoas aqui da cidade vendiam a geladeira, vendiam uma vaquinha, vendia o alimento dos seus filhos para poder pagar essa empresa. Quando eu cheguei com essa ideia de enfrentamento, as pessoas duvidaram, não por não acreditar na minha pessoa, mas por ter sido enganado tantas vezes. E junto com vocês, eu consegui trazer o povo junto comigo. O povo acreditar que é possível, e é possível. E a gente começou a criar também empecilhos a essa empresa. A gente foi criando empecilhos e a gente foi buscando dentro da legalidade
fundamentos para ajudar essa população. Hoje, Djalma, a população está junto, a população tem ciência do que é isso e ela acredita que pode dar certo. E eu acredito muito que vai dar certo. Quando você entregou os títulos, né, da primeira área, quase 100 títulos de propriedade, depois entregou mais 30, agora está numa nova leva, né? A gente percebia a alegria da comunidade. E tem um fator que me chama muita atenção, até gostaria que o professor Moisés comentasse, que a sociedade em geral está apoiando muito essa tua iniciativa. Mas não só isso, o teu formato de governar aqui no município, ele é muito popular. Eu vejo que agora, até recentemente, você asfaltou as ruas do Alto Alegre, principalmente lá numa comunidade muito específica, né? E isso com recurso próprio, botando a mão na massa e encarando o problema de frente sem medo de atingir a população mais carente do município. Comenta um pouco sobre essa tua forma de governar, Moisés, professor, mais inserida, mais popular, que chama muita atenção da nossa equipe. Então, Djalma, esse é da minha natureza e a gente conseguiu colocar na nossa equipe esse meter a mão na massa. Então nós temos uma equipe que trabalha junto, que sofre junto quando não dá certo, que comemora junto quando dá certo. E eu tenho envolvido até mesmo a população nesses trabalhos. A gente faz mutirão, esses bairros que a gente asfaltou, foi secretário, foi trabalhador da sal, foi motorista, todos fomos lá e a gente fez com a nossa mão, usando as máquinas e um pouco de tecnologia, a gente fez e está lá para quem quiser ver como deu certo. E a população está muito contente com isso. Para você ter uma ideia, nós temos um bosque municipal que você conhece. Quando eu entrei, esse bosque estava todo abandonado, cheio de lixo. Eu convidei a população para vir junto, a gente fez mutirão e nós, com as nossas mãos, limpamos, tiramos 17 caminhões de lixo dali. E hoje, você já visitou o bosque e você viu, até tivemos reunião no barracão que a gente colocou lá, e você viu como que ficou bonito. Então isso eu tenho em mim, eu acredito muito que quando o povo participa, quando o povo ajuda, ele também vai ajudar a cuidar. Quando ele mete a mão na massa e ajuda, ele vai ajudar a cuidar. E quando eu vou lá trabalhar, plantar grama, carpir, ou eu vou fazer alguma coisa braçal, eu deixo a prefeitura organizada e vou, eu não estou indo simplesmente para realizar aquele trabalho. Eu estou indo para mostrar para a população, se o prefeito está trabalhando, por que o secretário não pode, por que o cidadão não pode? E isso tem dado certo, e eu não posso, eu tenho só que agradecer a população, porque todas as ideias que a gente tem lançado, eles abraçam e dá certo. Moisés, uma situação que até gostaria de ressaltar, que você tem apoio não só popular, mas consequentemente da Câmara de Vereadores. Há uma afinidade muito grande entre o teu trabalho executivo com a Câmara de Vereadores. Você diria que esse bom relacionamento com a Câmara se dá porque você tem o povo ao seu favor e aí a Câmara automaticamente acaba comprando as ideias, comprando também os projetos? O que você tem a dizer? Não há conflito com a Câmara, por exemplo, nessa questão da regularização fundiária, tanto é que eles vieram prestigiar os eventos do senhor, né? O que o senhor diz disso? A nossa Câmara de Vereadores, eu digo que ela é a melhor Câmara de Vereadores do Brasil, porque ela se preocupa com o município. E quando a população vem junto com a gente, a Câmara vem junto, é porque os projetos que a gente manda, as nossas demandas, são todas para beneficiar a população. E os vereadores conscientes têm trabalhado junto com o município. O vereador, ele pode ser de um partido diferente, mas ele senta, a gente conversa e ele apresenta o problema e a gente busca soluções junto. Esse foi o meu método de trabalho de sempre. E inclusive quando um vereador, mesmo que ele seja teoricamente de oposição, ele vê que algo não está funcionando, que está errado, ele vem conversar comigo e a gente busca a solução. E a gente também reconhece nossos erros, né, Djalma? A gente não é perfeito, ninguém é perfeito. Por mais que a gente não queira errar, a gente erra em algumas situações. E se é possível corrigir, por que não reconhecer o erro e corrigir? Então, por essa nossa forma de trabalho, que eu acredito que a Câmara está com a gente e tem ajudado muito o nosso município.
Falar sobre a REURB, então, a regularização fundiária, através da Lei 13.465, né, é um instrumento importante de regularização. Existem outros, como moradia legal, existem outros também, inclusive com a Coapar, que promoveu no passado. Moisés, você que é profundo conhecedor desse tema aqui no Paraná, o que você tem a dizer, se você fosse comparar REURB, moradia legal, os trabalhos que a Coapar, né, no caso no passado, desenvolvia, por que você optou pelo REURB, pela lei de regularização de formato administrativo? Djalma, antes de eu procurar você, que eu procurei você lá em São Miguel, e a gente, eu me gabo por aí que eu trouxe você aqui para o Paraná e tem beneficiado tantos municípios, eu já tinha visto todos os meios. Não tenho nada contra a Coapar ou moradia legal, mas eles não enfrentam situações de conflitos. E eles enfrentam uma situação onde o morador está ali como possuidor, não tem ninguém contestando aquela posse e eles fazem uma mão com açúcar. Agora aqui a situação é diferente, aqui existe um conflito. Aqui você mesmo foi comigo, junto comigo, conversar com o juiz, conversar com a promotora, nós conversamos e eu disse para eles o que eu ia fazer. Eu inclusive conversei em Curitiba com o desembargador. Conversei com o desembargador e disse: doutor, a situação é essa e eu vou fazer isso. E o desembargador olhou para mim um pouco assustado, mas ele disse assim: você tem poder para isso, faça. E eu estou fazendo. Então, sempre às vezes eu converso com o desembargador também, ele tem me dado total apoio, a gente tem encontrado esse apoio no meio jurídico, no meio dos cartórios, no meio político. Por que, Djalma, eu optei pela 13.465 junto com a DEASC? Porque são pessoas que estão dispostas a correr risco pelos mais fracos. O que eu estou disposto. Eu sei que quem assina a CRF, quem é o responsável final é o prefeito. E eu tenho assinado com muito prazer, dando propriedade a quem tem a posse, a quem precisa, a quem tem só aquilo como bem. E a empresa que sempre explorou a população, que recebeu muito por isso, nunca contribuiu com o município. Eles são pessoas já abastadas, são pessoas que não necessitam disso aqui. E nós temos que olhar pelos mais pobres, porque quem precisa de governo são os mais pobres. As pessoas mais carentes é que precisam de governo. Os mais ricos, eles já têm com o que viver. Então não me arrependo, estou feliz de ter optado pela DEASC e estou nessa luta. Eu não me abalo, você me conhece, sabe que os problemas vêm, a gente enfrenta os problemas, porque o que a gente defende, além de ser moralmente muito bacana, a gente tem princípios, que vêm de encontro ao que nós estamos fazendo aqui. E a população acredita em mim, e eu não posso decepcionar a população. Eu luto para que dê certo, e vai dar certo. Se fosse hoje o professor Moisés falar para a comunidade de Catanduvas, você já entregou as matrículas da chamada área verde, está terminando em fase de conclusão o núcleo Ibiracema, agora o Alto Alegre, que é um maior núcleo, está se organizando também para ir a cartório, uma parte já foi, né? Ainda resta o Santa Cruz e certamente com isso tudo regularizado você vai deixar um grande legado para Catanduvas. Você gostaria de dizer, Moisés, para a comunidade de Catanduvas sobre esse legado? Isso tem sido para ti pessoalmente e para a tua administração como um todo uma grande marca de governo? Mas com certeza, não tenha dúvida disso. Isso é o maior desafio aqui de Catanduvas. O maior desafio de Catanduvas, para você ter uma ideia, teve uma amiga que disse para mim assim: só o que você fez já vale o mandato, que foi entregar essas 150 matrículas. Assim, já vale o mandato, porque eu não acreditava que sairia uma. Tão tenebroso isso que acontecia aqui em Catanduvas. Porque se eu for narrar aqui todos os sofrimentos que a população passou, eu demoraria 2 horas para fazer. Se você sair colhendo depoimento de pessoas que perderam tudo, pessoas que deram de graça o único bem que eles tinham,
de medo de um despejo, e onde os governantes diziam, não, você tem que sair, porque senão vai vir uma bola de ferro, vai derrubar a tua casa, porque a polícia vai vir e vai te tirar. Então, só isso já vale um mandato. E isso é um legado muito grande que a gente está deixando. Eu tenho mais um ano de governo, talvez a gente não consiga entregar todas, mas a gente mostrou um caminho, que é possível enfrentar esse oponente forte, é possível enfrentar, e a gente está enfrentando. Então, com esse caminho aberto, eu creio que o próximo governante que entrar aqui, ele vai ter que continuar com isso, continuar com a REURB, se ficar alguma área, espero que não fique nenhuma, né? Continuar com a REURB, continuar dando apoio à população, um apoio verdadeiro, um apoio de você estar junto, de você defender. Eu acredito que isso seja o maior legado que a gente está deixando aqui para o município de Catanduvas. Para os prefeitos do Paraná, que porventura estiver nos ouvindo, o que você diria sobre esse desafio de regularizar? Normalmente em situações simples, às vezes há conflito, mas é um problema que os municípios vivem. Por exemplo, em Toledo, nós temos lá diversas áreas irregulares, notadamente Foz do Iguaçu, aqui em Lindo Oeste, onde inclusive a gente está agora regularizando loteamentos. Mas para os prefeitos que não começaram esse trabalho ainda, que mensagem de coragem você daria para gestores que querem fazer, mas que de repente, por desconhecer a lei, ou por não ter a coragem que você teve, você daria para esse prefeito? Então, eu tenho conversado com alguns prefeitos que me perguntam, e eu digo assim, como eu sou prefeito, eu sei o que o prefeito vive no dia a dia. E são muitas informações, são muitos projetos, muitas ideias, e às vezes você chega com uma conversa que ele acha boa, mas ele daqui a uma semana já esqueceu, ninguém envolveu ele naquilo, e ele acaba passando e ele se envolve com outras coisas. Mas eu digo aos prefeitos, vale a pena investir em REURB, porque você dá a propriedade ao possuidor, dá dignidade. Aquela pessoa que recebe aquela matrícula, eu entreguei matrícula, você acompanhou, pessoas que choraram recebendo uma matrícula. Então, é preciso aproveitar esse poder que a lei dá aos prefeitos. A lei 13.465, ela dá, dentro desse setor, um poder de juiz para o prefeito. Então nós não podemos passar esse poder para outro, como temos visto aí, você passar esse poder para uma comissão de juízes, você passar esse poder para a Coapar. Você tem o poder, você pode fazer, você pode regularizar. É só você querer e ter coragem. E você vai ver que as pessoas vão ficar felizes e o teu município vai ficar melhor. Muito bom, Moisés. Olha, eu só tenho a agradecer a parceria, mas principalmente agradecer que existem prefeitos como você, professor Moisés, que acredita nesse projeto e que dá exemplo a todo o Paraná e também ao Brasil, porque a gente também tem visto prefeitos fora do Paraná que têm se inspirado na tua conduta, nos teus projetos, na tua forma de agir. Quero agradecer, Moisés, e peço que você faça uma consideração final nessa histórica entrevista que a gente está tendo a oportunidade de fazer aqui, e dê um recado aí para toda a comunidade do Paraná sobre esse tema ou qualquer outro assunto que você gostaria. Djalma, eu fico muito feliz de vocês me oportunizar, de vocês terem vindo para cá, abraçado essa causa, e eu peço a vocês, não me abandonem. Às vezes a gente tem alguns problemas no percurso, mas esse caso de Catanduvas, eu tenho visto e acompanhado e conversado com você, com várias outras pessoas que entendem o assunto. Eu acredito que nenhum município do Paraná ou até do Brasil tenha feito REURB onde há área de conflito. Inclusive o próprio desembargador me disse isso, que desconhece se algum município fez isso. E a gente está fazendo, estamos na luta e preparados para enfrentar qualquer problema, em defesa da população. O recado que eu deixo a todos é que nós que ocupamos cargos públicos, amigos prefeitos, vereadores, nós temos que dar o melhor de nós para a nossa população. Tenho dado o melhor de mim e creio que a gente, oportunizando, dando o melhor que nós temos, dá certo. Temos que acreditar, trabalhar no dia a dia e ter parceiros como a DEASC junto com a gente. Muito obrigado aí pela oportunidade, Djalma, e que Deus possa continuar nos abençoando. Parabéns, Moisés, prefeito Moisés, professor Moisés, obrigado pela entrevista.